Que negócio é esse, Sebrae? 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 Fluxo de caixa. Não entre na pilha, fique no controle. Não é segredo que toda empresa precisa saber sobre suas movimentações financeiras para garantir o bom andamento de seus negócios. Porém, se os recursos disponíveis não estão sendo suficientes para cobrir as despesas do seu empreendimento, é hora de repensar a forma como o dinheiro está entrando em caixa e para onde está sendo destinado. Mas não se preocupe, planejar e controlar tudo isto pode ser bem mais fácil do que se imagina. É por isto que nesse episódio vamos te explicar tudo sobre fluxo de caixa e te ensinar a usar essa ferramenta que vai ajudar a manter o seu negócio sob controle e sempre em ordem. Curtiu? Então aumenta o som e vem comigo. Eu sou Camila Campos e está começando mais um podcast do Sebrae Minas. Que negócio é esse, Sebrae? E para falar de fluxo de caixa, nosso convidado é o analista do Sebrae Minas, especialista em finanças, Rodrigo Barbosa. Rodrigo, obrigada por aceitar nosso convite. O nosso objetivo aqui é ajudar os empreendedores e donos de negócios que ainda não conhecem, né? E nem utilizam esta ferramenta em suas empresas, não é mesmo, Rodrigo? Isso aí, Camila. Prazer estar aqui com você e vamos lá falar aí desse tão misterioso ou não fluxo de caixa. Rodrigo, vamos começar então falando do que é um fluxo de caixa e como essa ferramenta pode ajudar o pequeno negócio. Vamos sim. Primeiro, vamos pensar o seguinte, que o funcionamento de toda empresa, né, independente do seu tamanho, do seu porte, ela passa pelo caixa. Mas como assim, Rodrigo? Hora entrando, hora saindo, né, hora recebendo venda, hora pagando um boleto. E para resolver isso aí, para monitorar, existe uma ferramenta que ela é relativamente simples, que é o fluxo de caixa, que na verdade é uma ferramenta para monitorar essas entradas e essa saída. Mas o importante, Camila, a gente desenvolver aqui ao longo da nossa conversa, não só a questão da organização e do controle. Quero avançar um pouco mais com relação à ferramenta fluxo de caixa no sentido de planejamento, que é aí que eu acho que é o grande pulo do gato aí dessa ferramenta, viu? Rodrigo, e quais os dados que o empreendedor precisa ter para fazer o fluxo de caixa? Essa resposta é fácil, né? São todos os dados, né? Então, tudo que envolve, como eu disse, essa movimentação financeira, ela deve ser considerada na hora de montar o fluxo de caixa. Então, nós temos aí as informações das entradas de recurso, né? As vendas. Aí vai ter que conhecer bem suas vendas à vista, vendas a prazo. Então, tudo que passa pelo caixa, toda a movimentação que gera algum lançamento de caixa tem que ser considerado no fluxo de caixa. Lembrando, Camila, que é tudo que já aconteceu, é tudo que vai impactar o caixa, no caso do controle e da organização, como o que virá a impactar o caixa. E nós estamos falando da questão dos projetados. São contas a pagar, contas a receber. E de maneira mais prática, se você pudesse criar um manual, né, com um passo a passo para os empreendedores, Rodrigo, quais seriam as etapas essenciais para montar esse relatório? É bacana a gente trabalhar essa questão, né, pensando num passo a passo, porque a gente vai se deparar aí com vários materiais, né, mas eu vou falar particularmente o que eu oriento. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é o empresário determinar qual que vai ser o período que ele vai analisar, né? Você vai fazer semanal, quinzenal, mensal, semestral. Em seguida, vai pensar aí tudo que ele tem, os compromissos que ele tem para pagar. Por exemplo, o empresário sabe do seu aluguel, ele tem uma ideia da média de água, de energia. Então, comece por eles. Aí depois vão lá no contas a pagar, e são compromissos que já foram feitos, que vão vencer dentro desse período aí que você estipulou, e da mesma forma do contas a receber. E deixar por último, talvez seja a parte um pouco mais complexa dessa ferramenta, que são as previsões, Camila. Então ele tem que começar a trabalhar em termos assim, qual que é a minha previsão de venda para os próximos meses? E não só a previsão de vendas, né? Então ele tem que ter uma previsão de recebimento, que não basta só ele ter uma ideia de X reais de venda, mas o que verdadeiramente vai entrar no caixa desse período. Então seria esse primeiro passo a passo aí, para depois começar as análises. Rodrigo, você falava agora há pouco do que é necessário
para o empresário montar esse relatório, que fica até a critério dele, se semanal ou mensal. Mas qual seria a frequência na prática, né? A frequência ideal para a gente fazer o fluxo de caixa? Então, para começar um fluxo de caixa, eu costumo orientar a começar com um horizonte de 3 meses, fazer essa projeção, essa análise dos próximos 3 meses da sua situação financeira. Agora, com relação aos lançamentos, eles devem ser feitos diariamente, né? Uma coisa é o empresário fazer sua projeção para os próximos 3 meses, aí nós já estamos falando do planejamento financeiro, e outra coisa é o seu dia a dia. Aí deve ser lançado todos os dias, todas as entradas, todas as saídas, até para que ele tenha um parâmetro para comparar com relação ao que ele fez a sua previsão com o realizado. Então, esse realizado deve ser lançado diariamente. Então, fazer o fluxo de caixa é algo maior e o lançamento é um dever, eu diria, é um para-casa diário do empresário. Todos os dias ele deve lançar o que entra e o que sai da empresa dele, para evitar até mesmo de esquecer de lançar alguma informação? Isso, gostei dessa expressão, né? Um para-casa diário mesmo, né? Porque às vezes, Camilo, o empresário, a gente sabe que a vida do empresário do pequeno negócio é bastante atribulada, mas ele tem que criar essa rotina desses lançamentos diários, porque às vezes eles deixam para fazer isso, por exemplo, no final de semana, né? Quando chega o final de semana eu lanço tudo. Isso é complicado, acaba assim, perde essa questão da análise diária, que corre o grande risco dele esquecer algum lançamento, isso vai afetar aí no fechamento no final do mês. Agora, então, já que o lançamento é só uma parte, né, importantíssima do fluxo de caixa, que de forma ideal deve ser pensado aí de 3 em 3 meses, mesmo com a tecnologia, Rodrigo, muita gente ainda anotando o que vende e o que compra no caderninho. Hoje, quais são as ferramentas que podem ajudar o empreendedor a fazer o fluxo de caixa de forma rápida e assertiva? De fato, tem vários empreendedores que ainda têm um apego à sua agenda, ao seu caderninho. A gente não vê nenhum mal nisso, né? O importante é que ele faça. Porém, como eu disse há pouco tempo atrás aqui, da vida atribulada do empresário do pequeno negócio, então ele tem que buscar ferramentas de forma que ele ganhe tempo. E com relação ao que pode ser feito hoje com a tecnologia, hoje nós temos uma oferta muito grande de sistemas online, né? Os ERPs, né? Sistema que faz toda essa gestão, né, concilia estoque, saída do estoque, contas a pagar, contas a receber, que ele vai otimizar essa gestão para o empresário. Então, assim, hoje, como eu falei, devido à oferta muito grande, então hoje está acessível. Além também de planilhas, né? Empresários que gostam da famosa planilha no Excel, né? Também é uma ferramenta que pode otimizar essa gestão dele aí. Falando em ferramentas para simplificar o planejamento das finanças, o Sebrae Minas criou várias planilhas que vão ajudar você a fazer o controle das entradas e saídas do dinheiro da sua empresa. Com essas planilhas, vai ficar mais fácil direcionar os recursos do seu negócio no que realmente traz resultados, permitindo que tenha uma visão geral da saúde financeira do empreendimento, identificando possíveis falhas e ainda prevenindo problemas que poderão acontecer lá na frente. Para ter acesso às planilhas, entre no site www.sebraemg.com.br e acesse a biblioteca digital. Faça uma busca e baixe gratuitamente o material. Aproveite e confira os conteúdos em vídeos, e-books, cartilhas e até capacitações sobre o assunto. Você não paga nada. Rodrigo, uma dúvida muito frequente de quem faz o fluxo de caixa: é preciso então considerar apenas as receitas e despesas que já aconteceram, ou seja, o dinheiro que ainda não entrou deve ser controlado à parte? O fluxo de caixa, como a gente falou, ele é uma ferramenta poderosíssima para o planejamento, Camilo. Então, essas vendas ainda, esses recebimentos que ainda não aconteceram, eles devem ser considerados, né? Como eu disse aí, nessas projeções aí dos próximos 3 meses, né? Lógico que alguém pode falar assim, não, 3 meses é pouco, mas para quem está começando o fluxo de caixa, eu acredito que seja um horizonte interessante. Então, deve ser considerado para o fluxo de caixa projetado tudo o que vem a acontecer. Então, ele fez uma venda hoje,
vamos simular, fez uma venda hoje de R$1.000. Só que ele vendeu desses R$1.000, R$100 foi à vista. Então, esses R$100 vai constar no caixa de hoje. Porém, esses R$900 aí, ele parcelou de 3 vezes. Então, essa receita ela vai cair ao longo dos 3 meses. Então, isso deve ser considerado no fluxo de caixa, esse recebimento para os próximos 3 meses dessa venda. Lembrando que uma parte foi para o movimento de caixa dele, constou no dia da venda, e os 900 vão ser considerados nos próximos 3 meses. Da mesma forma, isso acontece com as compras, né? Então, ele comprou do fornecedor, mas ele comprou parcelado. Então, se o empreendedor não tiver esse controle dos próximos meses, ele pode incorrer numa disponibilidade aí de caixa, né? Tem um caixa negativo aí muito grave, porque ele desconsiderou esse compromisso que ele fez. Ele comprou um equipamento, financiou um equipamento, né? Então, esse equipamento aí as prestações dele aí vai perdurar aí por alguns meses. Então, para o fluxo de caixa projetado, ele vai considerar essas finanças, né? Essas projeções financeiras para os próximos meses. O movimento de caixa é o que realizou, o que aconteceu, o que entrou no caixa ou o que saiu no determinado dia ou determinado período. Agora, no fluxo de caixa, Rodrigo, eu também posso contabilizar minhas despesas pessoais? Por exemplo, minhas despesas com cartão de crédito entram nele também? Camila, essa é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né, na lida aí com o empresário do pequeno negócio, porque ela acaba fazendo essa misturança aí dessas finanças. O ideal que não. Esse controle aí dos cartões de crédito aí particular, ele deve ir para o seu orçamento familiar, o seu controle pessoal. Então, no fluxo de caixa, não deve constar isso aí. O que tem que constar no fluxo de caixa? É o prolabore, né, que é o salário do empresário aí pelo trabalho que ele executa na empresa. Aí é uma coisa diferente do que a empresa pagar uma despesa de cartão de crédito dele. É o que sobra livre para ele? Não, né? O prolabore, na verdade, né, daria aqui um outro podcast que se você me convidar eu volto para falar sobre isso, que é um tema bastante polêmico também, mas o prolabore ele é como se o empresário fosse um funcionário da empresa, né? Ele tem aquele salário dele ali, então não é a sobra, né? É o salário. Então toma muito cuidado, porque senão ele pega toda a sobra achando que é dele. E não é bem por aí, né? Agora, Rodrigo, há também uma confusão, né, entre fluxo de caixa e controle de caixa. Afinal, existe diferença entre esses dois termos? Pois é, essa confusão existe mesmo, né? Tanto se a gente perguntar para vários empreendedores se eles fazem o fluxo de caixa, a gente pode ser até surpreendido aí com a quantidade de resposta positiva. Mas, na verdade, a grande maioria, eles fazem apenas o controle de caixa, que é a entrada e saída daquilo que já aconteceu. É aquela movimentação ali diária, né, que fez uma venda à vista, um recebimento que entrou no caixa, ou pagamento de um fornecedor, né, o pagamento de alguma despesa. Isso é o controle de caixa, entrada e saída do que aconteceu. Fluxo de caixa já é um passo a mais. Estamos falando aqui de planejamento financeiro, quando eu começo a projetar as minhas finanças. Aí, quando eu vou fazer uma compra, por exemplo, eu vou analisar a melhor forma, né? Se eu for comprar à vista, se eu for comprar a prazo, qual vai ser o impacto dessa compra a prazo ao longo dos meses, ou até quando, que foi muito falado aqui nos podcasts, quem acompanha, quem maratona aí os nossos podcasts aí, né, Camila, vê que foi falado a questão de dar prazo para o cliente, né, como uma maneira de competitividade, até na hora mesmo de trabalhar esse prazo, né? Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta essencial. Quando o empresário pensa, eu posso dar um prazo mais alongado? Então aí já entra o fluxo de caixa, porque nós estamos falando de futuro, projeções futuras. Ele vai analisar esse impacto dessas vendas dentro do seu saldo. Aí existe essa diferença básica aí, dentro do controle de caixa e o fluxo de caixa. Então, o controle é tudo que entra e tudo que sai é fato. Isso. É tudo que já aconteceu. E o fluxo pode ser fato ou fake, né? Brincando aqui, porque tá tudo dentro da previsão ainda, né? É uma previsão, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas é uma previsão que deve ser considerada, né? Agora, por exemplo, Rodrigo, se eu quero comprar um equipamento no próximo mês, esse valor entra onde? No fluxo ou no controle de caixa? Se a sua intenção é comprar, né, como você diz, para o próximo mês, então ela entra no fluxo de caixa. Nós estamos falando do futuro.
Se você falar assim, eu vou comprar um equipamento hoje, eu comprei, vamos mudar, vamos trabalhar o verbo, né? Comprei o equipamento hoje à vista, então aí é controle de caixa, ele entrou no meu controle de caixa. Se você está falando assim, eu pretendo comprar no próximo mês, aí é fluxo de caixa. Nós estamos trabalhando com a previsão. Pode ser que você compre no próximo mês, pode ser que não, ou pode ser que você fale assim, não, pensando bem, para o próximo mês pode sobrecarregar minhas finanças, vamos deixar para daqui a 2 meses. Então, lança um fluxo de caixa para daqui a 2 meses. Então, um tem relação direta com o outro? O controle com o fluxo de caixa? Sim, eles têm a relação porque o controle é como se fosse um monitoramento, né? É o termômetro. Isso, né? É o seu painel ali para entender se as minhas previsões estão indo no caminho certo. Se elas estão sendo confirmadas. Se elas estão sendo confirmadas ou não. Se caso não foram confirmadas, sem entender o motivo. Mas peraí, por que eu estava prevendo um recebimento para tal mês e recebi a metade disso? O que aconteceu? Tá vendo como que só o fato de elaborar essas ferramentas, ela já gera um grande aprendizado para o empresário, né? Começa a analisar melhor o que ele estava como previsto e ele faz o contraponto com o controle de caixa, que já é o que realizou. Rodrigo, com o fluxo de caixa, é possível saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo? Que legal a pergunta. Muitos empresários, Camila, quando ele depara aí, né, talvez alguém está nos ouvindo agora pode estar nessa situação, ele depara com uma possibilidade, né, uma previsão de caixa negativo, né, lógico que gera aquela insegurança, aquela incerteza, ele tende a achar que o seu negócio está dando prejuízo. Na verdade, a ferramenta para fazer essa análise do resultado chama DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício. Então, um saldo negativo não quer dizer necessariamente que uma empresa está operando no prejuízo. Assim também como um saldo positivo não quer dizer que a empresa está trabalhando na lucratividade, não. Não vamos aprofundar muito isso não, acho que isso daria um outro bate-papo, mas a ferramenta ideal para lucro e prejuízo chama DRE. Então, a análise financeira, na verdade, ela é feita analisando mais de uma ferramenta. E quais são os possíveis problemas que um bom fluxo de caixa evitaria para uma empresa? Pois então se a gente está trabalhando com previsões, com projeções, eu consigo antever algumas dificuldades de caixa, alguma possibilidade de caixa negativo. O empresário que não faz o fluxo de caixa, né, vamos pensar se ele faz só o movimento de caixa, ele vai deparar com aquele resultado negativo ali e já aconteceu, já realizou. Mas a partir do momento que ele consegue aumentar o seu horizonte de análise financeira, né, ele começa a trabalhar aí, como eu falei, né, pelo menos, né, gente, com 3 meses aí para frente, ele consegue antever possíveis problemas financeiros através das suas projeções. Talvez foi um mês que ele comprou demais, ele perdeu a mão ali, perdeu o controle das compras com o fornecedor e comprou a prazo. E não vai sentir naquele momento da compra, né? Mas isso vai ser refletido nos próximos meses. Esses boletos, essas faturas, elas vão vencer nos próximos meses, né? Então o fluxo de caixa ele permite ter essa visão. Então tudo bem, tem uma possibilidade de um caixa negativo para frente, então eu tenho um tempo para trabalhar minhas estratégias. Então o que eu posso fazer? Posso negociar com o fornecedor, eu posso talvez fazer alguma estratégia promocional ou até, no último caso, buscar algum empréstimo bancário, né? Pode chegar no ponto que é necessário um empréstimo bancário. Então, quando o empresário ele tem esse tempo para analisar, ele consegue tomar decisões mais acertadas aí, ou até mesmo, Camilo, como a gente falou aqui, questão da compra de equipamento, né? Ele pode até analisar se é o momento certo de fazer um gasto, se ele tem essa projeção, né? Então, ele pode falar assim, não, eu posso postergar esse gasto para um período onde minhas finanças vão estar mais controladas. Então, quais as perguntas, Rodrigo, que o fluxo de caixa poderia responder? A primeira pergunta, como eu já citei aqui, é se eu posso comprar e como comprar. Mas se a gente trabalhar aí outras questões,
Ele pode responder: como estará o meu saldo para os próximos meses? Eu vou ter necessidade de algo que o empresário tem uma preocupação tremenda, que é o capital de giro, né, gente? Como vai estar a minha necessidade de capital de giro para os próximos meses? Vamos pensar o lado positivo também. Há a possibilidade de sobra de caixa para os próximos meses, já que se eu estou pensando em reinvestir, se eu estou pensando em melhorar a minha estrutura, né? Então, existe essa possibilidade. Então, sim, são N questões que mostram, né, o comportamento financeiro da empresa. As vendas, eu estou vendendo muito a prazo, os prazos são muito alongados, eu estou comprando com mais ou menos prazo, então dá várias questões aí que podem ser extraídas de uma ferramenta aí relativamente simples, né, Camila? E agora, apesar de todos os problemas que podem ser evitados, Rodrigo, o fluxo de caixa deve ser usado como única ferramenta para a gestão de um negócio? Eu digo principalmente em relação às finanças. A única não, talvez a mais importante, né? Arrisco a me dizer isso, porque o caixa é algo que ele pode gerar um problema muito rápido para uma empresa, a falta de caixa, né? Principalmente em períodos que a gente passa aí com dificuldades, né, com relação à atividade econômica. A falta de caixa é algo que traz um problema muito latente rapidamente. Mas não pode ser a única ferramenta. Já citei uma outra aqui, que é a DRE, que vai monitorar o lucro e prejuízos. E o interessante do fluxo de caixa, ele é uma ferramenta que, na verdade, ele resume várias, né? Então, para montar um fluxo de caixa, eu tenho que ter contas a receber, eu tenho que ter contas a pagar, eu tenho que ter, de certa forma, um controle de estoque eficiente. Então, é uma ferramenta aí que ela vai resumir. Então, temos outras possibilidades, né? Outras ferramentas que devem ser consideradas, além do fluxo de caixa. E em tempos de crise, como fazer para controlar ou até mesmo aumentar o fluxo de caixa, Rodrigo? Em tempo de crise, né, o que se sente mais rapidamente, como eu disse, é a necessidade de caixa. Então, empresas, vamos pensar assim, empresas que antes de atravessar um período de crise, ela já desenvolvia um fluxo de caixa, apesar que, dependendo da amplitude, né, do impacto da crise, é difícil prever, mas ela tem uma certa tranquilidade para tomar decisões. Então, quando eu tenho isso projetado, eu tenho minhas despesas projetadas, diante de uma dificuldade, eu consigo, por exemplo, criar estratégias de renegociar com fornecedores, eu consigo, por exemplo, eu tenho contas a receber, eu posso, talvez, antecipar esses recebíveis, analisar a redução ou corte de gasto. Numa planilha fluxo de caixa, isso ajuda muito. Ao longo do período aí que a gente atravessou, eu auxiliei vários empresários a montar um fluxo de caixa, até para ele entender, para ele repensar as estratégias financeiras dele num período de crise. E chegamos ao fim de mais um podcast do Que Negócio é Esse, Sebrae? Nosso convidado desse episódio foi Rodrigo Barbosa, analista do Sebrae Minas e especialista em finanças. Rodrigo, você simplesmente arrasou nas dicas. Obrigada, viu, por nos ajudar a entender melhor como fazer um fluxo de caixa, né? Esperamos você aqui mais vezes, viu, no podcast do Sebrae Minas. Camila, muito obrigado pelo bate-papo. Eu sou um entusiasta aí do fluxo de caixa, né, de finanças de modo geral para pequeno negócio, e só me convidar que eu venho. Então tá acertado. Como ouvimos, o fluxo de caixa é uma ferramenta muito simples e útil para a gestão financeira das empresas. Registrar todas as movimentações de entrada e saída de dinheiro da sua empresa pode ser a chave para tomar decisões importantes para o futuro do seu negócio. E fique ligado, se ainda ficou alguma dúvida e quer um atendimento personalizado e sob medida para o seu negócio, agende uma consultoria em finanças. Ligue no 0800 570 0800 e verifique a disponibilidade de um consultor no dia e horário que você pode. E no nosso próximo episódio, vamos falar sobre outra ferramenta queridinha, o WhatsApp Business. O episódio, gente, está imperdível. Daqui a pouquinho eu te conto tudo, tá bom? Até lá! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?